pensamentos ao Senhor e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, entramos na Tua presença em oração, meu Pai, nesse início de noite, desse domingo. Apresentamos, meu Pai, cada um daqueles que vão estar conosco nessa noite, nesse lugar. E apresentamos aqueles que vão também ser alcançados, meu Deus, através das redes sociais. Pai, que o Teu poder venha ser notório, que a Tua presença venha ser derramada nos corações. Espírito do Deus vivo, ministra almas, ministra os corações, derrama da Tua presença, derrama do renovo espiritual sobre o Teu povo. Que o cansado, que o aflito, ele venha receber um refrigério, uma descarga de renovo nessa noite, Pai. Derrama, Senhor, do Teu poder sobre cada um dos Teus filhos, meu Pai. Espírito Santo de Deus, repreende o desânimo, repreende a frieza, repreende o comodismo, repreende aquilo que não procede de Ti. E que venhamos nessa noite, Senhor, estar aqui nessa noite todos juntos em unidade, meu Deus, cultuando e Te buscando em espírito e em verdade. Ó Deus, vem nos encontrar nessa noite, porque estamos dispostos aqui nessa noite a Te adorar em espírito e em verdade, porque a Tua palavra diz que o Senhor busca esses adoradores, Pai. Deus, toma a direção nessa noite, toma o primeiro e toma o último lugar, Deus, porque sem Ti nada podemos fazer. A igreja que crê diz amém. Glória a Deus. Bate palma para o Senhor. Vamos louvar a Deus nessa noite. Santo, santo és Tu, Deus. Aleluia, Deus.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Recebe o nosso culto, Senhor, é para ti. Deus não vai deixar essa boca me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de sua mão. Eu tenho Deus que não vai deixar o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de sua mão. O choro por uma noite, mas a alegria, eu creio. O choro por uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ainda a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e quando tudo me ver ainda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me ainda a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e quando tudo me ver ainda, todavia me alegrarei, todavia me choro por uma noite, mas a alegria declara.
Romanos capítulo de número 10. Romanos capítulo de número 10, versículos 6 ao 15. Tem algum crente vivo por aí? O tema da mensagem é: como ouvirão se não há quem pregue? O diácono Wilson está no espírito aí de pregar, né, diácono Wilson? Aleluia. Romanos 10, versículos 6 ao 15. Mas para você abrir a Bíblia e você não se despeçar dela, tá certo? Peço que você fique com ela em torno, porque a gente vai passear um pouco na Bíblia. Vamos falar de um assunto importante, relevante. Como pregado, como ensinado, o crente ele tem que aprender a desenvolver isso aqui que a gente vai pregar nessa noite. Romanos 10, versículos 6 ao 15. Posso começar, sim ou não? Diz assim o texto: mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Amém? Inclina tua cabeça, feche teus olhos, Pai. É o momento da pregação da tua palavra. Meu amigo Espírito Santo, eu te peço, vem ministrando, vem falando, vem colocando palavra, meu Deus, nos lábios do pregador, de modo, meu Deus, que o Senhor venha ministrar o coração da tua igreja. Pai, destrava o teu povo, destrava a tua igreja, de modo, meu Deus, que essa palavra, meu Deus, após dela ser apregoada, meu Deus, eles venham produzir frutos dignos de arrependimento. Pai, usa os meus lábios, meu Pai, de modo que essa palavra vá, meu Deus, e chegue aos corações, aqui dentro do templo, meu Pai, lá dentro dessa casa que está assistindo pela internet. Deus, no nome de Jesus, meu Pai, glorifica o teu nome nesta noite, nesse lugar, meu Pai, tudo primeiro e último lugar, porque sem ti nada podemos fazer. Quem feliz? Vai tomar sua assento glorificando o Senhor. Meus irmãos, nós vamos pregar nessa noite uma mensagem que não vai agradar o teu ego, não vai agradar o teu eu, não vai agradar o teu querer,
Vamos pregar uma mensagem nessa noite que vai agradar o reino, uma mensagem que vai agradar o coração de Deus. Por quê? Uma vez essa mensagem pregada, uma vez ela praticada, o reino de Deus vai crescer, o reino de Deus vai expandir. Estamos diante de um texto que começa se falando, irmão, onde nós começamos a ler acerca do céu e acerca do inferno. E muitos de nós, cristãos, nós temos a ideia, por mais que seja um recém-convertido, nós temos a ideia, o recém-convertido, até os mais velhos na fé, tem a ideia de que o Evangelho se resume, ele chega em um lugar, o céu ou o inferno, segundo as nossas obras. E muitas das vezes, irmão, nós nos deparamos julgando as pessoas. Olha, fulano faz isso, faz aquilo outro, faz coisa terrível, você começa a falar, e você começa a falar, uma pessoa dessa, se morrer, vai para o inferno. Outro, você olha, você vê que tem atitudes com um bom testemunho, e você diz, olha, o irmão é de oração, o irmão evangeliza, o irmão é alguém que congrega firme. Esse irmão, se ele não for para o céu, ninguém vai. E nós nos deparamos, irmão, julgando e determinando quem subirá ao céu e quem descerá ao abismo, quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Vez por outra nos deparamos observando as pessoas e julgando dessa forma. E bem sabemos que para alguém receber a salvação é por meio de confessar Jesus como Salvador. Versículo 9 e 10 fala isso. Eu confesso Jesus com a boca, confesso que Ele é o Senhor que ressuscitou dentre os mortos, e com o coração eu creio. Com a boca eu faço confissão para a salvação, com o coração eu creio para a justiça. A partir daí eu desenvolvo uma fé. Com Cristo eu passo a viver uma vida cristã, me abstendo do pecado, me saindo do pecado, e eu faço como Paulo escreve às igrejas, eu vou desenvolvendo a salvação. Só que nós, irmão, cristãos, nós estamos nessa geração apegados só às bênçãos que Deus pode proporcionar. Estamos apegados à restituição que Deus pode executar no casamento, a restauração que Deus pode executar na saúde, a multiplicação que Deus pode executar na área financeira, tendo em vista que as portas estão fechadas. Pedimos a Deus muitas coisas, e Ele é o Senhor dos milagres. A Bíblia diz em Lucas 1,37: não há nada impossível para Deus, de fato, Ele opera o milagre. Mas nós temos que entender que as bênçãos são decorrentes da obediência. O crente que entende de Bíblia, ele entende que não precisa correr atrás de bênção. Ele entende que tem que buscar o Mateus 6,33, buscar primeiramente o reino de Deus, sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Deuteronômio 28 diz que quando eu busco o Senhor, quando eu obedeço o Senhor, Ele vai fazer com que as bênçãos venham e me alcancem. Ou seja, quando eu obedeço ao Senhor, Ele, no seu infinito poder, na sua infinita misericórdia, Ele sabe do que eu tenho necessidade. Então as bênçãos, Ele vai determinar que ela vai nos alcançar, elas vão nos alcançar. Só que evangelho, irmão, não é só isso. Evangelho, crente que se converteu de verdade, ele não pode viver só de bênção em bênção. E vamos pegar nessa noite um contexto aqui, onde quem não se converteu de verdade vai ficar afobado com essa pregação. Mas aqueles que se converteram de verdade vão entender que Deus quer mais deles. Como assim, pastor? Eu olho para a Bíblia, observando Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. As pessoas estão precisando
Quarta pergunta: e como pregarão se não forem enviados? Irmão, o cristão de verdade, o cristão que realmente tem um compromisso com o Rei, com Deus, com a palavra, com a sua fé, com Jesus, o Evangelho, com o nosso Cristo, esse cristão, ele tem amor às almas, ele tem amor às vidas. Lucas 19:10, Jesus disse: eu vim buscar e salvar o quê? O que se havia perdido, o perdido. Ele diz que veio, em Lucas 5, ele diz que veio para os pecadores, para que eles se arrependam. Mas vamos pegar essas 4 perguntas aqui, irmão. Como é que alguém vai se arrepender se não crê? Por que não crê? Porque não ouviu. Por que não ouviu? Porque ninguém pregou para essa pessoa. E o texto diz a última pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Tem pessoas, irmão, que até são enviadas, recebem um convite para pregar, para evangelizar, para anunciar. Aí essas pessoas simplesmente elas não vão. Quem é que recebeu um convite lá no grupo essa semana para ir para o evangelismo? Quem viu lá no grupo? Quem viu lá no grupo? Ou seja, de certa forma, Deus estava incomodando o pastor para convidar pessoas para enviar para um evangelismo. Eu estou falando do alvo do evangelho. Ao alvo do evangelho é a minha bênção, a minha vitória, não, irmão. As bênçãos são consequências da obediência, já falei. O alvo do evangelho são vidas. O alvo do evangelho são almas. Não se esqueça disso, o evangelho veio para buscar os perdidos. O evangelho veio para salvar as pessoas quando elas se arrependem. Mas eu vi nessa noite uma mensagem, Deus colocava no meu coração ontem à tarde essa mensagem, para te destravar, irmão. Pastor, mas eu não sei evangelizar na rua. Você tem que desenvolver um hábito, irmão, no seu dia a dia, de que quando Deus cria a oportunidade, e Deus cria quando você pede, quando você lá no teu quarto ora a palavra para Deus, diz assim: Senhor, me usa nesse dia de hoje pela manhã, me usa nesse dia de hoje, me faz canal de bênção para a vida de alguém, me dá a oportunidade de ganhar uma alma para ti, o Espírito Santo vai criar a situação. Como é que eu vou fazer, pastor? Eu vou sair atrás? Não, o Espírito Santo vai tocar naquela pessoa, lá do setor do trabalho, está passando por luta, por crise, vai olhar para você, vai sentir algo diferente, vai se aproximar, do nada vai começar a desabafar. O que é isso? O Espírito Santo cria uma oportunidade para você evangelizar uma alma naquele dia. Você vai pregar para alguém, você pode passar a fé para alguém, porque você é aquele que vai pregar, irmão. Você é aquele que está sendo enviado. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Mesmo no teu setor de trabalho, quando tu fez a oração lá no teu quarto, pedindo para o Espírito Santo te usar para ganhar uma alma para Jesus, o próprio Espírito Santo vai te enviar as almas. Não vai ser com fogo, não vai ser com força, não vai ser com violência. Deus vai criar situações de pessoas que vão estar do teu lado, ali próximo de ti, irmão. Falamos de missões. As igrejas fazem culto de missões. Enquanto não fazemos missão na nossa rua, no nosso bairro, não fazemos missão dentro da nossa família, não pregamos. Deus está dizendo aqui, irmão, como invocarão? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como vão invocar se eles não crerem? E por que não crerem? Porque não ouviram. E por que não ouviram?
essa pessoa, você vai ser cobrado por aquele sangue. De quem é a culpa, pastor? É nossa. A responsabilidade é da igreja de evangelizar, de ganhar almas. A responsabilidade da igreja de fazer o ID bem pertinho da gente. Aquela pessoa que trabalha com você, seu irmão, seu colega, sabe, pessoas que estão para Deus, vai criar situações. Eu olho para a Bíblia, irmão, e eu vejo que Deus, Ele quer ganhar almas. E Deus, Ele sempre vai usar de pessoas, irmão, para pregar a palavra de Deus. Deus não precisa de homem, precisa. Deus sempre vai usar homens para pregar a palavra. Só que esse pregar aqui não está limitado, preso ao microfone. Esse pregar aqui está de anunciar, de chegar no mano a mano, olho no olho. Aquela pessoa que é teu melhor amigo, de repente começa a desabafar, e você é tão covarde, desculpa lhe dizer isso, você não tem coragem de dizer, amigo, assim, Jesus pode mudar a tua história. Jesus pode fazer aquilo que tu não pode fazer. Você nem ao menos fala de Jesus. A pessoa falta se derreter toda aos teus pés, o Espírito Santo criando a situação. E você nem aí para falar de Jesus para essa pessoa. Aí tem gente que diz assim, pastor, Deus até criou a situação, mas eu fiquei todo sem jeito, eu não sabia o que falar. Fala de Jesus, irmão. Fala que Jesus é bom, que Jesus continua mudando, que Jesus continua fazendo aquilo que o homem não pode fazer. Você tem que falar de Jesus para as pessoas. Não, pastor, eu não sou pastor, eu não sou obreiro. Quem te disse isso, irmão? Se desprende disso. O ide do Senhor, vou chegar lá. O ide do Senhor é para a igreja, é para os discípulos, aqueles que permanecem na palavra. Obreiros e pastores estão ali com nomenclaturas, numa direção de um ministério, tudo bem. Questão da hierarquia, temos que respeitar, tudo bem. Mas a questão do ide do Senhor, irmão, o ide do Senhor não se detém numa hierarquia. Uma criança pode falar de Jesus para alguém. Uma criança que estiver ouvindo essa mensagem hoje aqui pode pregar para o seu próprio pai, para a sua própria mãe, para o seu próprio tio que é ímpio. O ide do Senhor, irmão, não precisa fazer um curso de teologia. Basta tão somente você conhecer alguns versículos da Bíblia, ter a fé firmada, alicerçada em Cristo, e falar de Jesus para alguém. Você vai estar pregando, evangelizando. Tem muitas pessoas, irmão, que não estão ouvindo a pregação do Evangelho porque não há quem prega. É uma vergonha. Pessoa desabafa com você, fala para você tudo que está passando, e você é igreja. Nós somos igreja. Você nem ao menos abre a boca para pregar, irmão. Eu não sei, repito. Para pregar, irmão, para falar de Jesus, não precisa de palavra bonita. Não precisa você procurar no dicionário palavras eloquentes. Não fala de que Jesus é bom. Fala do amor de Deus. O resto, quem faz é o Espírito Santo. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo, irmão. Vamos ontem para o evangelismo, irmão, aqui no semáforo próximo do Maria Pereira. E eu postei lá no status o seguinte: evangelismo é para qualquer um, e não é, irmão. Por quê? Porque dentre as pessoas que passam, tem pessoas que não são cristãs, mas respeitam, já pegam o panfleto, mesmo de um carro, já começam a ler, porque eles têm um discernimento de que Deus pode falar com eles através do panfleto. Já tem pessoas tão soberbas que nem ao menos o vidro abre, faz assim, ó. Ou então você vai entregar e acelera.
Paulo diz, ele desabafa um momento com relação aos apóstolos, diz, parece que Deus colocou nós, os apóstolos, como lixo, como história do mundo. Irmão, você tem que entender uma coisa: o ID do Senhor é necessário. Escuta o que eu vou dizer. Vai ter pessoas que vai receber e vai ter pessoas que não vão receber. Vai ter pessoas que vão ser alcançadas, você vai ser um instrumento de Deus, vai pregar para essa pessoa, ainda que seja entregando um panfleto dizendo Jesus te ama. Existe diversos tipos de evangelismo. Mas vai ter pessoas, irmão, que não vão querer dar nem ouvidos do que você está falando, simplesmente porque sabe que você é crente. A gente se entristece. Dá raiva, dá. Dá vontade de não evangelizar mais, dá. Mas quando a gente começa a lembrar do Jesus que morreu na cruz, quando ressuscitou, ele veio ao discípulo e disse: ide, vão, pregue, anuncie. Quem crê vai ser batizado, vai ser salvo. Quem não crê vai ser condenado. Então você só tem que pregar. Evangelismo, irmão, quem está aí evangelizando, seja na rua, seja para um colega de trabalho, seja naquela conversa que Deus permitiu acontecer ali, você está pregando para aquela pessoa, sem fazer força. Naturalmente, a pessoa desabafou e você está falando de Deus para ela. O evangelismo, irmão, ele tem que ser feito. Nós, quando estamos evangelizando, nós estamos sendo os instrumentos de Deus para dar oportunidade a outras pessoas. Aconteceu algo no evangelismo ontem, e quando a gente passava para os irmãos que não estavam presentes lá, os irmãos se arrepiavam. Algo muito intrigante aconteceu. Você pode achar que é normal, você entendeu, sem problema. Ficamos eu e a bispa de um lado e a Rutinha ficou do outro lado, evangelizando a calçada, e eu e a minha esposa, a bispa, evangelizando os carros. De repente, uma rolinha, eu não vi porque os carros estavam no meio. De repente eu vi o desespero da Ruth querendo ir para o meio da pista, pegar uma rolinha que pousou lá no meio da pista. A gente teve que gritar para ela não correr, porque ela foi desesperada, porque viu que a bichinha morreu. Sem rumo ali, desorientada. Ela tentou ir, a gente gritou, não vai. Carro passando. Resultado, os carros esbagaçaram aquela bichinha. De repente as outras vieram ali, aonde a bichinha estava toda achatada, pousaram, botavam o bico próximo e voavam. E ali, como Deus nos mostrava algo diante daquele evangelismo, o desespero da Ruth de querer salvar, ela chorou muito, chorou muito porque quis salvar e não salvou. Aí Deus falou muito claro no nosso coração: assim são as almas, irmão. Elas vão estar diante dos nossos olhos. A gente vai até evangelizar, mas elas vão seguir no rumo delas, desorientadas. Vai ter momentos que a gente não vai poder fazer nada, essas pessoas vão se perder. Porque uma coisa que a gente tem que fazer é evangelizar, pregar, anunciar, fazer o íntimo. Alguns vão ser salvos? Vão. Outros não. Vão perecer no meio da estrada, no meio do caminho. E a igreja não vai poder fazer nada. O máximo que a igreja vai poder fazer é fazer o ID, falar de Jesus. O resto é o Espírito Santo que faz. Se o coração da pessoa se dobrar, Deus vai salvar. Se não, essa pessoa vai ficar por aí atordoada quando pensar que não está merecendo. Então, irmão, o evangelho
Eu vou te perguntar uma coisa: você evangelizou alguém esse ano? Não? Você, cristão, você que é crente, você já falou pelo menos um versículo para alguém esse ano? Eu disse mesmo para alguém olhando com um olhar de amor: Jesus te ama? Ou você passou o ano todinho até aqui só correndo atrás da tua bênção, da tua vitória? Quem serve a Jesus aí? Quem serve a Jesus? O Jesus que nós servimos, irmão, ele sempre priorizou as almas. O Jesus que nós servimos, ele sempre se preocupou com as almas e como alcançar elas. Abre sua Bíblia em Mateus 9. Mateus 9, versículo 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele a multidão, o que ele viu? Vendo ele a multidão, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmão, é a oração que não é o ímpio que vai fazer, não é o descrente que vai fazer, não é o afastado que vai fazer, é a oração que o cristão deve fazer. Pastores, obreiros sempre faz: Senhor, manda ceifeiros, manda novos obreiros, manda pessoas para trabalhar na obra, porque essa oração Jesus ele manda, ele orienta nós fazermos. Por quê? Porque ele sabe que são muitas almas para serem alcançadas, irmão. E o que eu tenho a ver com isso, pastor? Deus talvez já tocou no teu coração, Deus talvez já ministrou no teu coração, e você que sentiu aquele desejo, certo dia, do nada você sentiu aquela vontade: rapaz, de repente, se eu fosse um obreiro, se eu fosse uma obreira, se eu pregasse, se eu evangelizasse, já pensou como é que seria? Não, isso é coisa da minha cabeça. Não foi coisa da tua cabeça, foi a oração que nós sempre fazemos. O Espírito Santo que tocou. O problema é que você não quer se deixar ser enviado para pregar a palavra de Deus. Aleluia. Simplesmente você se omite. Tem pessoas que têm um chamado, mas se recusam, dão desculpas. É o menino, é a menina, é o marido, é a crise, é a perseguição, é a doença. Eu não aguento. Irmão, quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente dá desculpa. É ou não é? É mais conveniente a gente ver uma desculpa. Quando a gente quer, a gente faz. Jesus aqui está preocupado com uma multidão exausta, aflita, como que pessoas, como que ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadece daquelas almas e diz para os discípulos assim: olha, o número aqui é pouco. Vocês são os ceifeiros, os trabalhadores, os obreiros, mas a multidão de almas a serem alcançadas é muito grande. Vocês são poucos. Vocês têm que fazer o seguinte: orem para o dono da seara, orem para Deus mandar novos trabalhadores. E não tem gente que dá desculpa. Tem gente que não quer. Tem gente que cruza os braços. Tem almas passando diante dessa pessoa. Essas almas estão morrendo, perecendo
Você está sendo pedra de tropeço. Você nem faz e não quer deixar os outros fazerem. Irmão, eu venho nessa noite trazer uma mensagem. Tu não vai arrancar tua glória, não. Mas eu quero trazer responsabilidade para mim e para você que está nessa cadeira. Quantas almas você viu morrendo aqui? Só aqui dentro da Pajuçara esse ano. Talvez conhecidos seus, conhecidos nossos, ou dentro. Nossos conhecidos. O que foi que nós fizemos? O que foi que a gente fez? A gente evangelizou? A gente pregou? A gente entregou um panfleto? A gente viu o cara lá na esquina, lá com a droga, você sabe que estava com a droga, você se perguntou e pelo menos chegou lá com o panfleto e entregou, Jesus foi mudar a tua história. Ou simplesmente você só mentiu e ficou no teu canto, deixa ele lá. Coisa ruim, eu não vou mexer com isso não. Escolheu o caminho dele. Não é que ele escolheu o caminho dele, irmão. Deus vai dar oportunidade a essas pessoas. E segundo o contexto que eu estou pregando aqui, Deus ele quer o quê? Enviar pessoas, e você é uma delas. Ele quer enviar pessoas para pregar, para evangelizar alguém, para falar de Jesus para alguém. Você é uma dessas pessoas que Jesus quer enviar. A igreja no todo, todos que compõem a igreja, são chamados a serem enviados, a ganhar almas. Jesus sempre vai priorizar as almas, irmão. Pastor, toda a igreja, Deus me abençoou muito, tantas vitórias, glória a Deus por isso. Deus é bom. Mas evangelho não é só isso, não. Está achando que Jesus vai ficar satisfazendo o nosso ego, irmão? Que a igreja vai permanecer aqui para sempre? Essa igreja vai ser retirada da terra. Essa igreja vai ser arrebatada. Tem alguém aí? Essa igreja vai ser levada para o céu. E a gente se apegando ao material, ao físico. Irmão, viva com intensidade, valorize. Deus abriu uma porta, a melhor porta, valorize o seu dinheiro, usufrua do seu dinheiro. Não deixe de congregar, não deixe de servir a Deus. Viva a vida com intensidade. Mas dentro dessa intensidade, seja intenso quando Deus criar a oportunidade para você falar de Jesus para alguém. Porque quando a igreja for arrebatada, irmão, Deus ele vai cobrar da igreja. E as almas? E as almas, pastor? Pastor, você ensinou as pessoas a evangelizar, a ganhar almas, a fazer a parte deles? Não, Senhor, eu só fiz a campanha da vitória. Era toda semana, era tanta bênção. Nem o pastor está entendendo o que é reino, o que é evangelho. Repito, as bênçãos vão vir, consequência de obediência. Mas nós temos que renovar a nossa mentalidade, irmão. Deus ele cria oportunidades, irmão. Será que você não se compadece de alguém que Deus coloca diante de você para você pregar? Aqui mesmo. Em Mateus 10, no versículo 5, diz assim, ó. Mateus 10, versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entrei em cidades e samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas, o quê? Perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expedir demônios. De graça
pedirdes, de graça dai. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmão. Olha o que Jesus que pediu para os discípulos orar, para Deus mandar novos trabalhadores para a seara, está dizendo para os discípulos: vão e procurem os perdidos, as ovelhas perdidas. Procurem as ovelhas perdidas na casa de Israel. O Evangelho não veio para os perdidos. O Evangelho veio para alcançar a prostituta, o assassino, o traficante, o bandido, o drogado, o bêbado. O Evangelho veio para buscar, irmão, os perdidos, aqueles que ninguém dá mais nada. O Evangelho é aquele que transforma. O que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, porque quem está em Cristo passa a ser nova criatura. As coisas velhas se passam, eis que tudo se faz novo. Aleluia. Isso é o poder do Evangelho. Abra sua Bíblia em Marcos 16. Irmão, Jesus ele morre e ele ressuscita. Os dois testemunham aqui, ele estava em vida. No momento ele olha para a multidão, se compadece, fala para os discípulos orar para o dono da seara, mandar novos trabalhadores, porque a seara é grande, tem muitas almas para serem alcançadas. Logo em seguida, Jesus dá autoridade a eles, envia eles e diz para eles: vão e vão pregando, mas procurem primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui em Marcos, no capítulo 16, Jesus ele morre e ele ressuscita. Ele ressuscita e deixa bem claro, irmão, que o foco do Evangelho é almas. Marcos 16, 15 e 16 diz assim, ó: disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Jesus ele havia morrido, ressuscitado no terceiro dia. Ele está se revelando aos discípulos. A primeira coisa que ele fala: profetize as bênçãos sobre o meu povo. Foi isso? Me ajude, irmão. Sim ou não? Ide. A primeira coisa que Jesus falou para eles: ide. O problema, irmão, é que muitas pessoas não estão querendo fazer o ide do Senhor. Muitas pessoas não estão dispostas a fazer o ide do Senhor. Você pensa que Deus não cobra, irmão? Ao jovem, a jovem, ao varão, a varoa. Vez por ano alguém se declara para alguém e diz: pastor, eu tenho vontade de fazer algo na obra, mas eu não sei o que. Que é isso? É Deus tocando. É Deus tocando aquela pessoa com o ide. A vontade de Jesus é que a gente vá. É uma ordenança: ide e pregar o Evangelho, não a algumas pessoas, mas a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Veja, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Jesus está dizendo: vão e preguem. Entendo que no meio do caminho alguns vão receber e vão ser salvos, mas também no meio do caminho alguns não vão receber, também não vão ser salvos. Mas importa que vocês façam o ide. O ide, irmão, ali é para todo aquele que é discípulo do Senhor, todo aquele que serve a Deus. Irmão, se as igrejas realmente, toda a membresia de todas as igrejas
em fazer o vídeo. Desde as crianças maiorzinhas, os jovens, os homens, as mulheres, vamos focar. Vamos ficar vigilantes. Vamos fazer como desde o ídolo do Senhor. Quando Deus criar uma oportunidade, vamos ficar percebendo e vamos evangelizar, vamos pregar. Irmão, se a igreja ficasse bem apercebida nas oportunidades que Deus vai criar, que Deus cria, a gente evangelizaria um pouco mais, a gente falaria mais de Deus para as pessoas. O problema, irmão, é que a gente simplesmente se omite, negligencia, deixa de falar de Deus para alguém. Você trabalha com uma criatura que você não sabe o que a pessoa é. 5, 6, 10 anos, você vai descobrir que a pessoa é evangélica. Trabalhei com um irmão assim. Agora foi que eu fui descobrir que o irmão era irmão. Quando a gente começou a fazer uma oração lá dentro da empresa, até hoje, sai de lá, até hoje, graças a Deus está lá. Foi quando o irmão apareceu e descobri que o irmão era do diabo. Nunca disse para mim: Jesus te ama, Jesus é bom, cara fechado, trancado, nunca. E tinha oportunidade. E Deus, irmão, Deus cobra a igreja, isso aqui, ó. Porque as pessoas vão ouvir, irmão, e simplesmente você se embrutece e deixa pregar quem quiser pregar. Eu não vou pregar, não. Somos igreja, irmão. Essa igreja tem um exemplo. Cada pessoa dessa igreja toma um rumo na sociedade. Você vai alcançar alguns tipos de pessoas que o outro não vai alcançar no seu dia a dia. Deus alcança um número de pessoas no seu ciclo, trabalho, amizades, que eu não vou alcançar. Os que eu alcanço, ele não alcança, porque ele não conhece. Olha só. E como eu não conheço o povo que rodeia ele, sempre está na cabeça assim: ó, eu não vou pregar não, deixa o pastor pregar. Como é que eu vou pregar para as pessoas que ele conhece, que eu nem conheço? Sendo que, eu estou falando isso aqui, é ele que Deus está dizendo aqui, ó. Como é que as pessoas vão ouvir se não tem quem pregue? E esse alguém que vai pregar é você. Se cada um de nós, irmão, entendesse isso aqui, e quando Deus criasse oportunidade, Jesus ia ser glorificado em muitos lugares, através de cada um de nós. Alguém está entendendo como eu estou falando aqui? Dentro do hospital, dentro do posto de saúde, na empresa, na família, na rua. Sabe? As pessoas, irmão, têm que entender isso aqui, ó. Pastor, porque eu me chateio, tem pessoas que vão falar, parece que está dando ouvido. Irmão, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Você tem que preparar também para isso aqui, ó. Isso aqui. Aí tem gente que você falar, quiser falar de Deus, entregar um panfleto, já vai fazer uma somaria. Nesse aí já é. Mas tenta. Porque aquela pessoa dentro do bando, esclarecendo, ele não sabe. Mas Deus está criando uma oportunidade para ele ser salvo. E está te usando como instrumento. Está te ferindo, está te desprezando, está te zombando de ti. Está sentindo lixo naquele momento, porque a pessoa está te desprezando, zombando a tua fé. Mas no mundo espiritual, irmão, Deus está te usando para dar uma oportunidade àquela criatura e ela não sabe. E se ele desprezar, se ela desprezar, Jesus é claro: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, irmão, Jesus, ele ressuscita e ele deixa muito claro que o foco é almas. A primeira coisa, ele vai falar do poder,
Alguém que vai sair daqui, enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está dizendo na mente dessa pessoa: a partir de hoje fica atento às oportunidades, porque eu vou te usar para tu evangelizar, aonde tu chegar. Você está agradando o coração de Deus só em você pensar isso. E quando você começar a fazer isso, irmão, você vai ver que vai ser, sabe, impossível. Deus vai começar a trazer pessoas. Você vai começar a evangelizar pessoas, a falar do amor de Deus para pessoas, sem você precisar correr atrás. A Bíblia diz, Paulo falando para Timóteo, prega tempo e afora de tempo. Que é tempo e afora de tempo? Há tempo. Vamos preparar o evangelismo, está orando no tempo. Está marcado. Afora de tempo, no meu trabalho. Tem nada marcado, eu estou pregando. Aconteceu uma situação lá. Foi tomar água, alguém chegou lá, cabisbaixo, até chorando. E desabafou. Você tome palavra, tome Jesus. Afora de tempo. Na fila do banco, ele murmurando. Tem crente que se desvia na fila do banco. Né? Os ímpios começam a chamar palavrão. Aí de repente tem alguém triste por ali. Quem está no Espírito vai começar a focar. E de repente Deus vai começar a criar a situação. Do nada você vai se deparou pregando para mim na fila. Que é isso? Afora de tempo. Foi programado, você com a fila pregada? Não. Você foi pagar a sua conta. Afora de tempo você está pregando. Porque quando o Espírito Santo ele nos envia, irmão, ele vai se responsabilizar, vai ser até e afora de tempo. Esse é o evangelismo marcado ou não sendo marcado. Aonde você entrar, se Deus criar uma oportunidade, você vai falar. Deus está dizendo aqui em Romanos: como ouvirão, se não há quem pregue? A partir de hoje, você vai sair daqui pregando, anunciando, dizendo para as pessoas que Jesus é bom, que Jesus pode mudar a vida dele e dela. Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Ô pastor, eu pensei que era um culto da vitória hoje, se eu tinha vindo. Vai sair daqui discípulo, viu? Vai sair daqui outro grupo, pregando a palavra. Atos capítulo 8, versículo 26. Atos 8. Versículo 26 em diante diz assim, ó: um anjo do Senhor falou a Filipe. Falou alguém? Dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Detalhe: de Jerusalém para Gaza, aproximadamente 100 quilômetros. E Deus está usando o seu anjo para falar com Filipe, dizendo: dispõe-te e vai até o sul, caminho que desce de Jerusalém até Gaza. Eis, Deus revelou a ele, eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera morar em Jerusalém, estava de volta. E assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era:
descrever a geração, porque da terra a sua vida era tirada. Então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e começou por esta passagem da Escritura e anunciou-lhe Jesus. E anunciou o quê? Seguindo eles caminho afora, chegando-se em certo lugar onde havia água, disse o eunuco: disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para o carro, ambos desceram as águas e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém, irmão? Filipe, ele vai se deslocar, irmão, 100 quilômetros, porque Deus está mandando ele ir até um lugar em busca de uma alma. Em algum lugar, irmão, por aí tem alguém que está querendo se chegar a Deus, se aproximar de Cristo. Comprou até uma Bíblia, mas não sabe nem para onde é que vai, porque não entende. Está precisando de alguém para orientar. É alguém que você vai chegar e vai evangelizar só para ganhar para Jesus, porque Deus já preparou aquele coração. Filipe agora vai, irmão, e quando ele chega, ele se depara com um oficial, irmão, superintendente do tesouro da rainha de Candace, e ali sentado no carro estava o profeta Isaías. O texto diz que o Espírito fala para Filipe: aproxima-te e desce. Perdão, aproxima e acompanha. Então, quando você começar a ouvir a voz de Deus mandando você se aproximar de alguém, mandando você ir até alguém e falar algo, se isso aconteceu por mais de uma vez, 2, 3, 4, 5, não relute. É o Espírito Santo que está te mandando ir até alguém. Aproxima desse cara e acompanha. O Espírito Santo falou, irmão. Olha para cá. O Espírito Santo, às vezes, irmão, ele fala comigo, com você, ele é muito claro. Ele fala para você se aproximar de alguém e falar algo, e a gente reluta. E deixa que Deus já está trabalhando. Deus sabe o que está naquele coração. Por isso que Deus está te mandando se aproximar e falar e pregar. Quando Deus te mandar se aproximar de alguém para falar algo de Deus, não temas, porque tudo vai acontecer de uma forma muito simples. Você vai ver que não vai ser bicho de sete cabeças, vai acontecer. Filipe chega, de cara já vê que o cara está lendo a Bíblia, e ele vê que está lendo o profeta Isaías 53, capítulo 53. Filipe se aproxima agora. Aquele homem diz que não está entendendo nada, porque não tem quem explique. Irmão, você tem falado da Bíblia para alguém? Explicado, falado um versículo para alguém? Porque tem alguém, irmão, em algum lugar por aí que Deus já colocou como alvo, e Ele quer você ser um instrumento para alcançar essa pessoa. O detalhe aqui, irmão, que essa pessoa que está a ponto de se converter, o que Filipe fez? Ele pediu para Filipe explicar. Filipe pegou o gancho, ele perguntou: o que o profeta está falando?
pessoas e falar de Jesus. Só isso. Pastor, porque eu não sei pregar. Eu não te disse, irmão, isso. Estou falando de você pregar no teu dia a dia. Você só vai falar de Jesus. Só isso. Ele agora, irmão, se converte. Ele chama Filipe para subir no carro. Ele está com tanta sede que agora ele quer ser batizado. Filipe diz: é isso. Só basta tu crer de todo o teu coração. Ele disse assim: ó, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu quero profetizar, irmão, que para todos aqueles que vão se pregar, vai acontecer dessa forma. Pessoas vão se converter e vão crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você vai ser um ganhador de almas dessa igreja, na Pajuçara, na tua família, porque você vai pregar de uma forma muito eloquente. Não, você só vai falar de Jesus para as pessoas e o Espírito Santo vai ganhar almas através da tua vida, aleluia. O sobrenatural aqui, irmão, quando o Filipe batiza esse camarada aqui, ele some. Filipe some diante das vistas do eunuco, porque o Espírito Santo arrebatou Filipe. E uma tradução diz que ele foi transportado de onde ele estava, de Gaza. Ele agora vai se deparar em Azoto, em outra cidade. O eunuco, irmão, talvez não entendeu nada. Filipe sumiu diante da sua vista. Mas o que aconteceu? O texto diz que quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Primeiro amor, alegria da salvação. Irmão, quando você ganhar uma alma para Jesus, ou começar a ganhar almas para Jesus, você vai ver, a alegria vai ter que ser sua, que você ganhou a alma, e você vai ver a alegria no coração daquelas pessoas que entregaram a vida a Jesus. Isso é prazeroso, irmão. Filipe sai dali e agora se depara em Azoto. Foi só isso que Deus queria que ele fizesse? Não. O texto diz que ele sai dali e ele sai pregando já, de cidade em cidade. É o que você tem que fazer. Você vai sair daqui nesse dia de hoje, irmão. Você vai escrever na capa da tua Bíblia: hoje o Senhor me ensinou que eu tenho que aproveitar a oportunidade para falar de Jesus para alguém. Aonde eu chegar, Deus criar a situação, eu vou falar de Jesus. Filipe saiu dali, irmão, ele sai pregando de aldeia em aldeia. Ah, pastor, mas ele ia nas igrejas. Não, nem tinha. Estava começando a das casas, a igreja primitiva. Ele estava em cidades que nem conhecia Jesus. Ele estava evangelizando, irmão, falando de Jesus para as pessoas. Será que a igreja atual não vai entender isso, irmão? Será que nós não vamos entender isso? Que Deus, Ele quer que a gente se distraia, sabe, a ponto a gente falar de Jesus para as pessoas. A sua Bíblia em Isaías, para finalizar, Isaías 6. O Senhor, então, está buscando homens e mulheres jovens que firmem um compromisso em pregar, em evangelizar e ganhar almas. Ele pode contar com você, irmão? Ele? Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As vasos do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido. É Isaías: estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus, aleluia! Irmão, resumindo tudo que eu falei aqui, Deus te resgatou. Você era perdido, nós éramos perdidos. Confessamos Jesus como Salvador, abraçamos a fé. Ele já nos abençoou poderosamente, ricamente. E nessa noite ele vem falar de algo que a gente não costuma ouvir. E costuma ouvir muito grito, dizendo que a bênção é nossa, a vitória é nossa. E Deus está dizendo: não, eu quero te usar como instrumento para ganhar almas nesses últimos tempos. As bênçãos vão vir por consequência, mas eu quero te usar. Aonde tu entrar, eu vou criar a situação. Eu só preciso que você me dê um ok nessa noite, diz o Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Como ouvirão se não tem quem pregue? Você vai dizer: eis-me a mim, eis-me aqui, Senhor. Como vão ouvir se ninguém for enviar? Deus está dizendo: eu quero te enviar. A partir de hoje eu quero te usar. Irmão, quando nós queremos fazer algo para Deus e fazemos com amor, Deus nos capacita. Eu nunca preguei aqui, mas eu vou pregar minha primeira mensagem como crente. Claro que eu vou estudar um pouco mais, vou pregar mais, né? Mas a minha primeira pregação, irmão, foi para 6 cadeiras vazias, dentro de casa, sozinho. Começava com o menino, eu fui doido lá pregando. Deus pega essa nossa loucura, esse nosso querer, essa nossa loucura que está dizendo para Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele diz: eu vou usar esse doido, esse louco que está pregando com as cadeiras. O que acontece? Deus vai capacitando, irmão. Não se preocupe, porque Deus ele capacita. Não se preocupa, porque eu ponho as palavras na tua boca, Jeremias. E aonde eu te mandar, tu irás. E tudo que eu mandar falar, tu vai falar. Aleluia. Deus está destravando pessoas nessa noite. Deus está levantando pessoas nessa noite a uma dimensão espiritual, aonde essa pessoa nunca chegou. Essa pessoa está sentindo uma alegria no coração e dizendo: Senhor, essa palavra está sendo pregada, está vindo em direção ao meu coração, e ela está dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus está dizendo: vou te usar para confundir a muitos, vou te usar para confundir aqueles que não dão crédito a você. Deus, irmão, está falando para a sua igreja nessa noite. Você vai continuar aí só com essa história da bênção, da bênção, da bênção? Ou você vai, a partir de hoje, arregaçar a manga, vigiar e não perder a oportunidade? Fala de Jesus para as pessoas. Irmão, são tantas aulas. Ele está no semáforo como aquele ali que está evangelizando. As pessoas passam, recebem, nem estão focando no trabalho, estão com a mente longe. Outros parece que já estão pensando na luta. Quando pega o profeta, já começa a olhar, já olha para a gente, agradece. Outros têm raiva, soberba, diz que não quer receber. Uma batalha espiritual travada, o diabo trabalhando para as almas não serem alcançadas, o inimigo lutando para as pessoas não chegarem num ponto como esse, para não ouvir uma mensagem como essa. Por quê? Porque Deus vai falar para essa pessoa a partir de hoje, a partir desse
evangelizar. A pessoa está dizendo lá no grupo: não conheço ninguém, não conheço Jesus, ninguém fala para mim. Não, ninguém, aonde você chegar a partir de hoje, ninguém vai deixar de ouvir falar da fama de Jesus de Nazaré. Ele era, Ele é e Ele sempre será. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eita, olha, se isso aqui que está saindo do altar é de Deus, ainda em 2 dias Deus vai criar situações para pessoas que estão recebendo essa mensagem. Deus vai criar situações e você vai lembrar dessa minha fala aqui agora. Alguém vai desabafar, alguém inexplicavelmente vai começar a falar para você do problema. O que eu vou fazer, pastor? Fala de Jesus. Fala que Jesus muda. Fala que Jesus pode restaurar, que Jesus pode curar, que Jesus pode fazer. Fala que Jesus, abre essa tua boca e pratica o que Deus está mandando você fazer. Aleluia. Você pode falar a palavra do Senhor. Chamar o time para estar louvando essa noite. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Feche teus olhos. Vamos buscar a presença do Senhor nesse momento. Você que valoriza esse momento da busca do Espírito Santo, se conecta com Deus, se liga com Deus, fecha os olhos e busca o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, derrama nesse momento, enquanto estivermos adorando, Senhor, de uma presença sobrenatural. Derrama uma unção, Senhor, sobre aqueles que receberam essa palavra. A unção, ela capacita os teus filhos para fazer a obra do Senhor. Derrama uma unção, Senhor, nesse momento, nesse lugar, de modo que pessoas vão sair daqui e vão começar a entender que a partir desse culto, essa pessoa nunca mais foi a mesma, nunca mais foi o mesmo. Aleluia. Porque ele saiu daqui destravado, uma mentalidade nova. Essa pessoa vai sair daqui como instrumento do Senhor. Aleluia. Fecha os olhos e vamos adorar a Deus. Só da igreja capaz do Senhor, amém? Aleluia, irmão. Continue com os olhos fechados, vamos adorar a Deus. Aleluia. Feche os olhos, adore a Deus. Surpreendente.
corações, Espírito Santo. Oh Senhor, vem colhendo cada lágrima, vem derramando força, vigor. Tira, Senhor, o desânimo, Senhor, a falta de fé, Senhor. Meu Deus, o sentimento de decepção vai arrancando, vai enxergando nesse coração a alegria, Senhor, a alegria da salvação, Senhor. Assim como aquele eunuco, Senhor, saiu dali batizado, jubilando na presença do Senhor. Meu Deus, o teu povo vinha ficar dessa forma, vinha sair daqui nessa noite dessa forma, jubilando na presença do Senhor. Aleluia. Adore o Senhor, adore o Senhor.
Derrama do teu Espírito Santo, batiza. Batiza nessa noite, alcança vidas em nome de Jesus. Santo, 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 santo és tu, Senhor. Oh, aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel. Ele tira dessa cova e me leva até o céu. Quero ouvir. Vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro do teu colo altíssimo. Não há terrores
Meus irmãos, o ensinamento foi aplicado. E quando a gente está buscando só nossas bênçãos, esse é um tipo de mensagem que mexe com o coração da gente de uma forma que a gente não sente nada. E me arrisco a falar, tem pessoas que têm raiva quando a gente prega sobre isso. Outrora eu passei por isso, na cadeira de uma igreja, quando o pastor pregava a bênção, eu era só recebendo. Quando o pastor falava de fazer algo para Deus, eu dizia que não era de Deus aquela mensagem. De evangelizar, de fazer algo para o Senhor. Então, irmão, o evangelho é completo.
bênçãos, mas nós temos também responsabilidades cristãs, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Quero fazer um apelo nessa noite.